Olá pessoal, está começando mais um Checkmate. Hoje nós temos o prazer de receber o economista, o militante dos direitos humanos, Roberto Monte. Seja bem-vindo, Roberto. É um prazer estar aqui. Muito bem. Roberto, que é do movimento dos direitos humanos, tanto aqui no Estado como no âmbito nacional, né? Tem diversas contribuições, faz parte do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Mas, Roberto, você é um militante dos direitos humanos aí há algumas décadas, né, já. Desde a sua formação na universidade você tinha essa preocupação com o tema dos direitos humanos. Como foi que começou essa história? Na verdade, eu sempre fui um humanista, né? Quer dizer, e talvez a conjuntura dos anos 70, 80... Eu entrei na universidade em 1976 e acabei entrando nessa... Quer dizer, fiz política estudantil, né, aqui na UFRN. E no início, terminei o curso em 79 e em 80 comecei a trabalhar com direitos humanos. Talvez o espaço dos humanistas naquele momento fosse a questão de defender, porque 1980 era um ano que a coisa estava bem efervescente, que estava toda aquela discussão da anistia, né? Fim da ditadura, né? Aquele fim negociado, né? A tal da distensão lenta, gradual e segura. Ainda estava, se você considerar que a ditadura termina em 85 e nós temos a Constituinte em 88, 87, quer dizer, 80 as coisas ainda estavam encaminhando, né? Roberto, diversas questões polêmicas, né, que têm seus desdobramentos até hoje, né, surgiram naquele período. Por exemplo, a lei de anistia, né, a tão comentada lei de anistia, né, que vem sendo alvo de polêmicas aí há alguns anos, surgiu em 79 e recentemente tem sido discutida, contestada por diversos segmentos da sociedade. Como você vê essa lei? Rapaz, na verdade, eu acho que a gente sempre teve no Brasil capitães do mato, né? Quer dizer, se você pegar a formação sociopolítica do Brasil, pegar como é que funciona, na verdade, esse país já começou com a ocupação, né? Então, a gente começa a falar, achar que tortura é uma coisa que começou nos anos 60, 70, mas o pau de arara já era utilizado contra os negros, contra os ditos despossuídos. Então, quer dizer, na verdade, a questão da violação de direitos humanos no Brasil já começa bem antes. É uma tradição, né? Mora no Rio Grande do Norte. Você conhece alguma tribo no Rio Grande do Norte? Quer dizer, Domingos Jorge Velho começou a matança aqui e continuou lá em Canu, lá com Zumbi dos Palmares, né? Então, quer dizer, aqui o Rio Grande do Norte, a classe dominante é muito boa em eliminar esses tipos de nações, digamos, originárias, né? Nações nativas. Você se diz defensor dos direitos humanos, mas o que é direitos humanos? Rapaz, veja só, eu acho que o termo direitos humanos acaba sendo uma questão um pouco meio de moda, sabe? Quer dizer, na verdade, eu me considero humanista, né? Quer dizer, alguém que acha que... Existe um livro muito interessante, que hoje ninguém lê muito, que é Erich Fromm, que é a questão do ter e o ser. Então, quer dizer, talvez eu seja daquela galera que trabalhou um pouco a questão da utopia e a gente valorizou muito mais a questão do ser. Você acha que a ditadura militar, de uma certa forma, promovia essa politização da sociedade, essa criatividade, efervescência? Que forçava, né? Rapaz, ditadura militar é a paz dos cemitérios, é a estupidez. Quer dizer, se você olhar direitinho, o que nós discutíamos nos anos 50 e 60, as ditas reformas de base, você vê hoje aí. Quer dizer, a gente está numa época que está todo mundo discutindo robótica, fibra ótica, né? Mas você continua com bicho de pé, com lombriga. Então, eu diria o seguinte, que a ditadura militar foi uma época péssima para o Brasil. Porque a gente poderia estar hoje, digamos, num outro patamar. O patamar que a gente começa a pegar, digamos, com a eleição do presidente Lula, quer dizer, o Brasil é tão rico, quer dizer, que a gente conseguiu inviabilizar esse país por muito tempo. Então, quer dizer, aquilo que aconteceu com o Lula a partir de 2013, a gente podia ter em meados dos anos 60. Olá, Roberto. Qual era seu principal objetivo se envolvendo nessas questões humanísticas? O que o senhor buscava? Eu lembro um pouco a questão, digamos, da insustentável leveza do ser. Aquele livro de Milan Kundera, ele dizia o seguinte: em algum momento, naqueles países do leste, você dizer que era contra era uma forma de
de resistência. Eu acho que a gente estava um pouco além disso. Quer dizer, eu diria que a resistência dos anos 80 era, de alguma maneira, contrapor, digamos, determinadas fraturas que já estavam expostas. Eu diria que, a partir dos anos 80, com a reorganização da sociedade civil, com a questão da Constituinte, Ministério Público, essa construção que está vendo aí, então, a partir de hoje, a gente tem a questão da discussão dos direitos humanos como valor universal. A questão dos direitos humanos, eu acho que a gente avançou muito, porque antigamente direitos humanos chegava, porque alguém tinha que protestar. Hoje eu acho que a gente está numa nova fase. Tanto que a grande maioria dos grupos, hoje a gente tenta trabalhar, tipo assim, trazer a questão dos direitos humanos para as políticas públicas, né? Eu estou trabalhando já no negócio dos 15 anos, a questão de educação em direitos humanos. Desde 2003 eu integro o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Quer dizer, isso para mim foi assim, um grande aprendizado, porque, veja só, às vezes a gente está incutindo ou trazendo esse tipo de discussão para 100 e tantas mil escolas que faz parte do esquema do MEC. Então, quer dizer, é aquela velha história de ensinar, dar o peixe ou ensinar a pescar. O professor Rilson tem um exemplo aí de como as pessoas hoje enxergam a questão dos direitos humanos hoje no Estado, né? E de que maneira o próprio comitê em si tem desenvolvido estratégias para que as pessoas ainda mais conheçam, através de cartilhas ou de maneiras de mediatizar um pouco mais o que é os direitos humanos, digamos assim. Eu acho que a questão do direito à memória é verdade. E o próprio nunca mais, né? Porque nunca mais é uma coisa que surgiu a partir, digamos, veja só, o povo alemão que dá um Beethoven é o mesmo povo alemão que faz uma carnificina em linha de produção, né? Então, quer dizer, o ser humano ali, ele para saber o que é que gerou Treblinka. Muitas vezes a gente fala de Treblinka e outros, a gente esquece que aconteceram campos de concentração em outros lugares. E aqui no Brasil aqui no Rio Grande do Norte, em 1952, 53, teve um campo de concentração na base aérea de Parnamirim. Quer dizer, todo mundo aqui em Natal sabe que Luiz Inácio Maranhão Filho, que Vulpiano Cavalcante foram barbaramente torturados. Agora, poucas pessoas não sabem que, digamos, em 1952, durante 130 dias, o Parnamirim foi um campo de concentração. Agora, poucas pessoas sabem que, em 1952, uma patrulha da aeronáutica prendem militantes. Sabe quem era esse sargento que comandava uma dessas operações? Quem é? O então futuro reitor, Genário Alves da Fonseca, que dá logo um pescoção. Então, Genário era, em 52, 53, era sargento da aeronáutica. Em 1964, é nomeado pelo então reitor Onofre Lopes para a comissão que teve repressão aqui dentro. Dentro do campus. E em 70, aquele mesmo truculento, né, que estava dando pescoção, que era o Genário Alves da Fonseca, vira reitor. Mas então vocês estão atuando bastante em termos de educação. Né? Educação. Indo na linha da pergunta que ela formulou. Que atividades são essas? Vocês estão acompanhando trabalhos em escolas? Veja só, desde setembro do ano passado, nós começamos a integrar uma rede que tem cerca de 40 comitês. Segue um pouco a linha dos comitês da anistia, um pouco diferenciada. Então nós criamos o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do RN, que faz parte desse grande comitê. Depois que a presidente Dilma fez a Comissão Nacional da Verdade, que não tem nada de novo. Existe 40, em 70 e tanto, Idi Amin Dada fazia a Comissão da Verdade, a gente não está inventando nada. Aí o que acontece? Hoje, a própria UFRN cria a sua Comissão da Verdade, a OAB faz, e a gente agora está trabalhando com a própria Prefeitura Municipal de Natal, com o Poder Legislativo Municipal, através do vereador Jorge Câmara, para fazer a Comissão Municipal pela Verdade, e o próprio deputado Fernando Mineiro também fazendo a Comissão Estadual pela Verdade. Então a proposta é recuperar a memória histórica e atuar na educação, em linhas gerais. Exatamente. Então a gente está trabalhando com pessoas que trabalham na área da educação, a gente começou a pesquisar os documentos. Então, esse aqui é um dos. A gente já lançou o relatório Vera, para tu ver como é interessante. Aloysio Alves foi o único governador do estado
que fez um chamado IPMS, que eles chamavam o Inquérito Policial Militar da Subversão. Então, Aloysio Alves tem essa nódoa na vida dele, que ele foi alguém que trouxe 2 torturadores para o Rio Grande do Norte, e foi exatamente o policial Carlos os 2 Veras, policiais. Né? Vou dar para você um exemplo. As pessoas mais antigas de Natal sabem que o presidente do sindicato dos bancários, ele chegou aqui em Natal, algemado, todo barbudo, e levou uma tapa no aeroporto de exatamente um desses aí. Olá, Roberto. Hoje em dia, qual é a maior dificuldade de se trabalhar com os direitos humanos? Rapaz, eu diria o seguinte, talvez hoje o grande lance que a gente vai ter que fazer é que aquele negócio de direitos humanos não seja aquela coisa apenas midiático, ou que você pega apenas um caso em si. Eu acho que o grande lance é você levar a questão dos direitos humanos para a questão das políticas públicas, né? Quer dizer, o SUS, trabalhar direitos humanos é a questão do SUS. Você trabalhar a questão da economia familiar é uma questão de direitos humanos. Então, quer dizer, eu acho que não pode achar que direitos humanos é apenas quem defendeu, quem levou uma porrada de um policial, que também é. Eu acho que a questão de direitos humanos ele começa a ser uma questão mais ampla. Até porque, antigamente, todo mundo morria de morte morrida. Hoje todo mundo está chegando a 100 anos. E isso tem um custo. Agora, a população muitas vezes se vê numa situação poxa, a gente se sente inseguro, aumento da criminalidade. Uma polícia mais truculenta quer dizer necessariamente uma polícia mais eficaz? Rapaz, a polícia tem que ser cidadã, e a gente tem o Ricardo Balestrelli aí que fala muito sobre isso. Agora, para pegar isso aí, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla do que é segurança pública. Quer dizer, hoje a própria ONU não fala de segurança pública, fala de segurança humana. Eu mesmo tenho um projeto de contar a história do Rio Grande do Norte na perspectiva dos direitos humanos. Já estamos caminhando para o final, mas algumas coisas são importantes retomar, né? A gente tem informações novas sobre a morte de Emanuel Bezerra, sobre a morte de Luiz Maranhão Filho e outras figuras importantes que nasceram aqui no Rio Grande do Norte e atuaram na oposição à ditadura. Eu diria o seguinte, com o depoimento do Cláudio Guerra, do livro, que é o torturador que começou a falar, né? Ele cita o seguinte, que, olha só você que está em casa, mas você tem uma usina de cana, que aquilo ali é fogo pesado, né? E é fogo quase que fato, né? Aí eu elimino o ruim e boto você ali dentro, quer dizer, você vira, eu não sei nem, não sobra nada. É um ser pulverizado. Cinzas, né? Então, alguém fez isso. Então, quer dizer, e falava-se que Luiz Inácio Maranhão Filho tinha sido morto, esquartejado, quer dizer, as notícias que a gente tinha era muito mais do livro de Eloneide Studat e do livro do Marival. O que está acontecendo é que no país inteiro, eu acho que a gente está fazendo esse levantamento. Eu faria até um apelo, você que em casa tem algum tipo de documento que pode nos ajudar, na verdade a gente está querendo reescrever a questão da história do Brasil na perspectiva da verdade. Eu sei que o termo verdade às vezes é uma coisa meio complicada e meio fundamentalista, porque geralmente os canalhas e os moralistas gostam de usar muito a questão da verdade como uma coisa que não tem um outro lado. Mas eu acho que chegou o momento de, até 2014, a sociedade brasileira vai estar fazendo uma espécie de um balanço do que aconteceu, que é exatamente o mandato da Comissão Nacional da Verdade, de 46 a 1988. Okay. Nós já temos uma relação de cerca de 350 pessoas do Rio Grande do Norte que sofreram algum tipo de retaliação. A Comissão da Anistia calcula que cerca de 100 mil brasileiros tiveram algum tipo de direito violado. Desses, 70 mil entraram na Comissão da Anistia. A gente entrou agora com um pedido com a própria Comissão da Anistia. Desses 70 mil, quantos são do Rio Grande do Norte? A gente talvez nunca saiba quantas pessoas tiveram algum tipo de repressão. Mas eu acho que chegou o momento de a gente fazer esse balanço para a gente encerrar essa página para a gente partir para um novo patamar.